E aí as pessoas têm me perguntado, Cláudio, a minha organização é pequena, né? Eu tenho uns 10, 12, 15, 20 funcionários. É aplicável? Eu sou uma organização não governamental. É aplicável 37? É. Para vocês terem uma ideia, né? Nós temos um cliente comum, nós e a QMS, com 2 funcionários certificados na 37. 2 funcionários. Questão mercadológica, claro. Mas são 2 funcionários. Então, não existe limite, não existe restrição para a aplicação da 37. Ela vai desde uma grande empresa, como nós temos um cliente com 7.000 funcionários, a um cliente com 2 pessoas dentro dessa organização. Então, não tenham receio de olhar a organização de vocês e não implantar ou não aplicar as regras, os requisitos da 37. Ela, com certeza, é aplicável a todas as organizações que estão dentro dessa sala. Então, ela é aplicável a qualquer nível, qualquer segmento, qualquer tipo de organização, qualquer volume de pessoas envolvidas no processo. Tá? Uma coisa que eu tenho recebido de pergunta é o seguinte, Cláudio, a norma fala em antissuborno, mas eu posso expandir o meu programa de compliance para fraude, para lavagem de dinheiro? Pode. Pode. E aí, como é que você diferencia isso? No escopo, na definição do escopo. Né? Então, você pode falar o seguinte, ó, sistema de gestão anti-suborno envolvendo fraude, corrupção. Sistema de gestão anti-suborno, para mim, só fala em suborno. Eu preciso, no meu escopo de definição, colocar fraude, colocar lavagem de dinheiro, colocar cartel, aquilo que eu quero. Então, uma das coisas que a gente precisa desmistificar é que a norma só trata sobre suborno. Ela só trata sobre suborno, mas não necessariamente. Eu tenho a liberdade de incluir dentro dela o processo de corrupção. Então, num dos nossos clientes, né, nós trabalhamos corrupção, tanto na política, tanto na análise de risco, em todas as regras necessárias. Então, não há a necessidade de você limitar-se exclusivamente a suborno. Você pode, através da inclusão no seu escopo, de colocar processo de corrupção, portanto, fraude, lavagem de dinheiro. É uma coisa que vocês vão definir dentro do escopo da organização de vocês. Tá? Mas a norma permite. A norma está baseada naquela norma que a ISO criou, que a gente chama de anexo SL, né? E que o pessoal fala de estrutura de alto nível. Então, a apresentação da norma, né, é a mesma apresentação da 2015, da 9.000, da 14.000 e de todas as normas que virão a partir de agora com base nesse anexo. O que eu acho bacana é que você consegue ter uma visão integrada, você tem uma facilidade de integração de sistemas de gestão. Então você pode, ou nada impede de você pegar, por exemplo, o teu processo de controle de documentação, né, hoje chamado de informação documentada, que nada mais é do que documentos e registros, né, e você utilizar essa estrutura para gerir código de ética e conduta, a política de anticorrupção, né, política de relacionamento com o agente público e assim sucessivamente. Então, o que ela trouxe de facilidade é essa possibilidade de uma agregação em um sistema de gestão da qualidade ou de meio ambiente, você utilizar mecanismos que existem lá dentro para poder suportar a 37. Então, ela está fácil, ela usa a estrutura de alto nível, de modo que você tenha facilidade de integração. E isso eu acho que é uma coisa importante, né? A gente, às vezes, inclusive eu principalmente me incluo como consultor, né? Nós, como consultores, às vezes não conseguimos enxergar a necessidade de você utilizar um sistema de gestão, por exemplo, a qualidade, como parte integrante de um processo maior. Então,
hoje está na hora de, quando nós formos mapear processo, e eu vou falar especificamente da área de compras, né? Vamos mapear o processo de qualificação e homologação de fornecedores. Quando eu olho para 9.000, eu me limito àqueles itens da norma, mas não é isso que a empresa precisa. Se eu estou olhando, se eu tenho dentro da minha organização um programa de compliance, por que eu não agrego, por exemplo, due diligence? Né? Na homologação do meu fornecedor, eu fazer a diligência do cara, porque isso faz parte do processo. Então a gente precisa começar a enxergar o processo da organização e não segmentar. Para compras eu vou homologar esse fornecedor assim, para a hora de compliance eu vou jogar assado. Começa a ter uma série de massa documental que às vezes ela não se conversa. Então a gente, nós, né, vocês que trabalhamos com implantação de sistemas, precisamos começar a mapear os processos com uma visão mais macro, né, com uma visão muito mais estratégica da organização. Né? Nada impede de eu colocar due diligence. Aí eu recebi um seguinte questionamento. Pô, mas o organismo certificador vai pedir. Qual o problema? Se eu faço, qual o problema? Então, eu entendo que quando nós montamos sistemas de gestão, é fundamental que você trabalhe uma visão estratégica. Dê à organização aquilo que ela precisa. Né? E resultado de auditoria, para mim, é apenas uma mera consequência do que eu faço. Se eu faço direito, o resultado é bom. Então, comecem a integrar. Essa é uma questão. Olhem a organização de uma forma única, né? E não segmentada. Isso aqui é qualidade, isso aqui é meio ambiente, isso aqui é compliance. Não. Existem elementos que são comuns. Faz parte desse trabalho também a gente enxergar essa unificação, né, do processo, a demanda do processo. Tá? Da mesma forma como qualquer norma, né, ela tem o famoso PDCA. Né? PDCA é Plan, Do, Check e Act. Luciano, você sabe que nem toda empresa é assim, né? Não? Tem empresa que PDCA significa Please don't change anything. É verdade, né? Então, mas como toda a norma, ela tem o famoso PDCA. E de que forma ela se apresenta no PDCA? Esses são os elementos da norma. Eu tenho um contexto onde eu estabeleço a minha organização. Eu olho, estabeleço a minha estratégia. A partir daí eu gero a minha política anti-suborno, que define, né, qual é o padrão de comportamento que eu quero dentro da organização. E a partir daí eu estou gerando o PDCA. Eu tenho um elemento 4.5, que é a avaliação de risco, e a parte de planejamento. A partir daí eu tenho a parte de apoio, recursos, competências, contratação de pessoas, né, treinamento, que me permite, juntamente com a avaliação, com a operação, executar o meu sistema de gestão anti-suborno, fazer cumprir a minha política anti-suborno dentro da organização. Tem o elemento 9, que avalia, faz a avaliação de desempenho, e eu vou no processo 10, que é a melhoria contínua, que é o tratamento da não conformidade e ação corretiva em melhoria contínua. Aí eu estou girando o famoso PDCA. A norma não estabelece a necessidade de nenhuma ferramenta. O que nós normalmente utilizamos junto às nossas empresas? A gente começa com o SWOT. A ferramenta que a gente tem usado é o SWOT. Existem algumas empresas que eu não pratico, isso é uma questão minha, que é o uso do Canvas. Eu já vi algumas empresas usarem Canvas na definição do contexto. Mas eu identifiquei, por uma facilidade, a aplicação do SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, como uma ferramenta inicial para a definição de contexto. Eu uso o SWOT. Uma das coisas que é importante, nós vamos falar mais adiante, mas já antecipando. O que é mais fácil, onde é menos sofrido implantar uma 37? Numa empresa que tem estrutura de compliance e não tem gestão de qualidade, por exemplo, ou sistemas de gestão, ou numa empresa que tem sistemas de gestão, mas que não tem um compliance estruturado? Eu ainda não cheguei à conclusão. Porque nós já vivemos as duas situações.
Quando você tem uma empresa que tem um compliance muito forte, né, mas não tem uma certificação em sistemas de gestão, eles entendem que o compliance dele é mais do que suficiente para poder atender a 37. E nós vamos falar isso adiante. E a resposta é não. Não é verdade. Né? Então, eles têm dificuldade de enxergar o lado do sistema de gestão que é aplicável. Eu tenho um cliente que fala assim, eu não entendo esse negócio de controle de documento, informação documentada. Eu tenho 600 documentos na minha empresa. Eu olho para ele e falo assim, ok, mas como é que você controla? Como é que você garante que ela está atualizada? Como é que você garante que as pessoas estão acessando de forma correta? Ah, mas isso é óbvio. Eu falei, não. Em sistemas de gestão, nada não vai pelo óbvio, né? Vai pelo processo. Então, por outro lado, só para terminar, por outro lado, você tem as empresas estão fortes em sistemas de gestão e elas entendem que pelo fato de ter ser uma estrutura de alto nível, a mesma coisa que a ISO 9000, por exemplo, eu já deito e rolo porque eu coloco os elementos do compliance dentro dela. Não, também não é verdade. Porque existem particularidades, existem fatores que nem sempre a gente da área de qualidade domina. Então, existem as dificuldades, os desafios de ambos os lados. De ambos os lados. Eu até agora não descobri se é mais fácil quem tem compliance e não tem sistema de gestão, ou quem tem sistema de gestão e não tem compliance. Né? A gente está vivendo, só para terminar, uma experiência absolutamente inédita. Tudo que a gente fala para o cliente, ele diz que não precisa, porque ele tem uma estrutura de compliance muito forte. Eu falei, ok, vai para a auditoria de certificação e vê o resultado. Eu não falo tudo.